Bem, vamos continuar com o nosso Diário Brasil e nós vamos falar agora sobre a profissão de bombeiro civil. Eu estou aqui com a presença do presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dessa profissão, que é o nosso deputado federal aqui por Brasília, Ronei Nemer. Estou também com o Juliano Cardoso, que é bombeiro civil e é também superintendente da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, aqui em Goiás, né? E estou com o Yuri Soares de Mello, advogado, jurista, né? Que é o advogado do Sindicato dos Bombeiros Civis aqui do Distrito Federal. Essa história parece que ela se arrasta, Rony. Por que não deixa acontecer? Quando você vê os exemplos, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar o exemplo de Aparecida de Goiânia aqui, né? Aonde funciona o bombeiro civil, porque não há a presença do bombeiro militar, poxa vida, as coisas melhoram 100%. Você tem um combate mais imediato. Se nós tivéssemos um bombeiro civil, andou pegando fogo aqui numa feira aí agora há pouco tempo, lembra disso? Né? Se tivesse um bombeiro civil lá, o estrago não seria tão grande. No shopping, né? Se tem um bombeiro civil ali dentro trabalhando, o primeiro socorro, até que chega o socorro efetivo, é mais do que válido. O sul do país está sobrevivendo graças à presença de bombeiros civis na maioria das suas cidades ali, Rony. É verdade. E assim, eu queria agradecer a todas as organizações de bombeiro civil do Brasil que me escolheram para ser o presidente dessa Frente Parlamentar Mista na defesa e no crescimento dessa profissão e reconhecimento, porque é brigadista, socorrista, então é bombeiro civil. Agora, tem que deixar claro que o bombeiro civil não quer competir com o bombeiro militar. É uma atividade complementar à atividade do bombeiro militar. É só fazer isso para que não haja nem reserva de mercado de um lado nem do outro. Porque é importante, o bombeiro militar é importante, importantíssimo também, uma das instituições de maior seriedade deste país, que presta um serviço fantástico à população. Mas e quando ela não chega até aquela população? Ou onde ela não existe nos rincões desse país continente? E o bombeiro civil, o bombeiro civil, ele pode fazer esse tipo de complementação da atividade. Então, o exemplo é que a Aparecida de Goiânia e nós, na Frente Parlamentar, nós já separamos os projetos que tratam diretamente sobre a profissão, projeto de lei na Câmara Federal, no Congresso, que tratam diretamente sobre a profissão de bombeiro civil e os que tratam de forma indireta, porque nós queremos fazer um debate com as categorias para só então deixar esses projetos de lei avançarem. O mais importante é dizer o seguinte: nós estamos trabalhando, avançando no que a gente pode. Por exemplo, ontem, Celso, nós tivemos uma audiência, nós já tivemos no ano passado e neste ano já com o ministro do Trabalho sobre a profissão de bombeiro civil. Ontem nós tivemos com o ministro Helder da Integração Nacional, levando para ele a experiência, que depois o Cardoso vai falar aqui, de Aparecida, de Goiânia, uma experiência fantástica do quanto que as coisas podem se somar e não ficar com ciúme se um está fazendo a atribuição de outro. As ações são complementares. E nós levamos, e o ministro pareceu bem interessado para que a gente possa fazer isso no Brasil inteiro. E hoje, no final do dia, nós estaremos também com o ministro da Justiça, que a gente quer envolver o Ministério da Justiça, o Ministério da Integração Nacional e o Ministério do Trabalho para efetivamente fortalecer. Porque há municípios que não têm condição de ter um bombeiro militar. E muitas vezes também ele não tem como pagar nenhum bombeiro civil, mas há muitos voluntários querendo trabalhar. Quando a gente vê essas grandes tragédias, catástrofes, a gente vê as pessoas tão solidárias, que o brasileiro pode ser o que for, mas o povo solidário é o povo brasileiro. Na hora da necessidade está ali e eles podemos então aproveitar toda essa mão de obra que está aí nos lugares, em todos os lugares do Brasil, naquela cidadezinha com 5 mil habitantes. Se a gente conseguir selecionar lá bombeiros civis voluntários, que vai poder ajudar a prefeitura numa situação de necessidade. Entendeu, telespectador? Oi, Zé Carlos, boa tarde. Oi, Zé. Zé Carlos? Estou sem retorno aqui, Edson. Alô, boa tarde. Oi, diga, Zé Carlos. Pois não, querido. Boa tarde. Boa tarde.
é o lusco-fusco, né? Pois não? E parabenizar aí o programa do Celso aí. Pois não? E Caiu a ligação, Edson? E eu sou presidente de honra da Associação dos Servidores de Jardim Zoológico de Brasília. Ah, sim? Gostaria de parabenizar o nosso deputado Rony Nemer. Pois não, Zé? Acho que ele para se ouvir. A iniciativa dessa grande carreira que eu falo assim, que é o Bombeiro Civil. Aham. Caiu a ligação? Que pena, né? A grande verdade é o seguinte, né? Uma organização como o Zoológico tem que ter uma presença de um bombeiro civil ali dentro, né, Mano Velho? Supermercado. Hipermercados, grandes hipermercados. Os grandes. Eu diria que até no pequeno, né? O pequeno, às vezes, né, pelo fato de ser pequeno, amontoa tanta coisa ali que o perigo talvez seja maior do que num grande, não é mesmo? Né? A não ser um grande, por exemplo, que botou carga demais, lembra, Helena? Né? No Walmart? Despejou lá, né? Caiu do segundo pro primeiro andar. Meu Deus do céu. Por que a Aparecida de Goiânia abraçou essa causa, hein? Bem, a cidade de Aparecida de Goiânia, que recentemente teve o prefeito Maguito Vilela por 2 mandatos e agora o prefeito Gustavo Mendanha, sempre buscaram agir dentro da cidade de maneira preventiva. Em 2009, o prefeito Maguito Vilela determinou a criação da Defesa Civil Municipal como órgão operativo e não apenas uma comissão de papel, né? A Defesa Civil, nesses anos, passou-se a se estruturar, tanto no que diz respeito à estrutura e equipamentos, quanto também naquilo que tange política municipal de proteção e defesa civil, conforme rege a Lei Nacional de Defesa Civil. Nesse interregno, houve aí a criação oficialmente, né, da profissão de bombeiro civil. E não tenho aqui dúvidas em dizer que esse profissional muito pode somar nas cidades. O estado de Goiás tem um corpo de bombeiros militar exemplar. O nosso corpo de bombeiro militar atua de maneira brava, de maneira muito prestativa, de maneira muito presente no estado de Goiás. No entanto, nós sabemos, como bem disse o nosso presidente da Frente Parlamentar, deputado Rony Nemer, que eu parabenizo a coragem, parabenizo o dinamismo, não só de discutir o assunto, mas de militar nele. Isso é muito importante. Abraçar a causa, né? Bem disse, há cidades que pelo seu perfil, pelo seu tamanho, não haverá nunca uma estrutura do bombeiro militar presente. E nessa cidade moram pessoas, nessas cidades há riquezas, como o próprio lema dos corpos de bombeiros militares diz: vidas alheias e riqueza a salvar, né? É papel do Estado dar proteção para o seu munícipe, para a sua sociedade. E naquela cidade pequena que não tem bombeiro, é importante que se crie as defesas civis municipais, que seja aparelhada, e essas defesas civis podem compor no seu efetivo pessoas bombeiros civis, profissionais bombeiros civis, para que possam em conjunto atuar na prevenção. Qual é o foco principal das defesas civis? Então, nesse diapasão, a cidade de Aparecida de Goiânia tem hoje a legislação também municipal de bombeiro civil e ele está previsto atuar com a defesa civil ali na nossa cidade. Oi, Rogério, boa tarde. Rogério? Hoje que nós estamos com um problema aqui. Boa tarde. Oi, pode falar, Rogério. Pois não? Oi, boa tarde. Boa tarde, querido. Eu queria parabenizar aí o pessoal da Frente Parlamentar Mista. Não. Pois não. E gostaria de saber o porquê da não presença do nosso presidente, do nosso sindicato, porque ele não pôde se fazer presente nesse momento aí. Tá certo. E boa gostaria pergunta. de perguntar ao doutor Yuri aí, que está lutando aí está representando aí o seu presidente Marconi. Gostaria de perguntar a ele a que parte estão a nossa CCT de 2016, que é a nossa convenção coletiva de 2016, ela não foi resolvida, e a que parte está a negociação da CCT de 2017. E também gostaria de saber quando é que o sindicato vai abrir uma assembleia para mostrar para todos os filiados a prestação de contas aí não é comigo. do que realmente
acontece no sindicato. Tá bem. Bom, tá bem, Rogério. Né? As duas primeiras eu tenho certeza que você pode responder. Sim, eu vou começar pela última. A última eu não posso informar porque eu respondo juridicamente, não respondo politicamente e não respondo administrativamente pelo sindicato. Claro. Neste caso de dúvida, que você falou aí, quando é que vai ter assembleia ou não, eu aconselho você ir direto nas dependências do sindicato, conversar com o presidente Marcondes ou algum dos seus assessores que lá tiverem, que podem efetivamente lhe esclarecer sobre essa parte final. Agora, as duas primeiras eu posso. Primeiro, dizer que eu estou aqui substituindo a presidência e a diretoria do Sindibombeiros DF por um motivo. Que motivo é esse? Neste exato momento, a presidência e a diretoria do Sindibombeiros aqui do Distrito Federal está reunida tratando sobre a convenção coletiva de 2017. Então, por este motivo, o presidente Marcondes Barbosa não pôde estar aqui, me solicitou que eu viesse representando o sindicato. O segundo ponto sobre a convenção coletiva de 2016. Eu queria destacar aqui que, pela primeira vez na história da luta do Bombeiro Civil, especificamente aqui dentro do Distrito Federal, essa diretoria do Sindibombeiros do Distrito Federal, ela peitou os sindicatos patronais. Porque eu participei de algumas convenções coletivas e nessas convenções coletivas os sindicatos patronais, como é geralmente de praxe, sempre fazem com que os senhores percam direitos sociais. Não querem dar plano de saúde, não querem dar aumento de acordo com a inflação, não quer dar auxílio funeral, não quer dar aumentar os valores de ticket de refeição de vocês. Então existe uma série de direitos trabalhistas que, infelizmente, os sindicatos patronais não querem ceder aos senhores. E isso independe da vontade do sindicato laboral, porque a vontade do sindicato laboral é ofertar a seus filiados todos os direitos possíveis garantidos, não só na Constituição Federal Brasileira, na CLT, como também na lei de vocês, que é a Lei 11.901, que estamos aqui a falar. Então, Convenção Coletiva de 2016, a partir do momento que o sindicato peitou a 2016, foi entre dois sindicatos patronais, na verdade, a briga, não foi direto com a gente, o Sindibombeiros. Então, isso foi levado para a Justiça. E há uma discussão absolutamente intensa. Mas eu queria só tranquilizá-lo com relação à Convenção Coletiva de 2016, que há uma decisão liminar do TRT, tá ok? E você pode ligar lá no sindicato e pegar essa decisão, em que ela determina que a Convenção Coletiva de 2016, ela está valendo sim. Tá? Embora tenha uma decisão de um outro juiz da quinta vara do trabalho dizendo que ela não estaria por conta de um registro entre sindicatos patronais, que aí eu não saberia entrar na tese entre a briga dos dois sindicatos. Tá certo. Mas ela estaria valendo por força dessa decisão liminar. Se as empresas não querem cumprir essas decisões liminares do TRT, claro, nós temos a justiça, ou através de ações coletivas, como nós já propusemos essas ações coletivas, ou através das ações de reclamação trabalhista, que muito bombeiro tem feito, e as empresas acabam ficando no prejuízo, porque está valendo, não pago, acaba pagando no final, quando faz a demissão. Pagarão, com certeza, depois. Então, a coisa está caminhando, a coisa anda muito, é um trabalho bastante intenso. E na parte jurídica é mais intenso ainda. Então a gente, todas as nossas ações elas estão à disposição, você pode ligar no sindicato, pegar e verificar, não tem problema algum. Olha, nós estamos no Cerradão aqui, né? Brasília sofre com as queimadas aqui mais do que nunca, vai parar o período de chuva aí, a primeira coisa que começa é foco de incêndio para tudo quanto é lado. A Aparecida de Goiânia é a mesma coisa, né? Enfrenta esse problema. Eu gostei de um vídeo, foi feito no ano passado, mas eu achei que deveria pelo menos colocar uma parte dele, né? E principalmente pela fala do cidadão no final da entrevista. Mostra aí eles combatendo lá na Serra das Areias, não é isso? Serra da Areia. Né? Aonde cresceu assustadoramente o número de focos de incêndio aí. Coloca aí essa matéria. Período seco, umidade relativa do ar baixa, fatores que colaboram para o aumento de queimadas. No Parque das Serras das Areias, em Aparecida de Goiânia, a Defesa Civil registrou 6 focos de incêndio entre junho e julho. Há menos de um mês foi realizado um trabalho de limpeza, construção de aceiros e conscientização. Mas, segundo a Defesa Civil, os incêndios criminosos continuam sendo provocados. Nós fizemos uma força-tarefa
como estamos fazendo desde 2009, né? Infelizmente, nós temos observado que não tem surtido efeito. A população muito educada aqui da região não tem colaborado com esse trabalho. Parece que a linha que a população tem adotado é essa, é de quanto mais destruído, melhor. Quanto mais destruído, melhor, mano, velho. Caramba, né? Porque a maioria desses incêndios começa porque o cidadão tacou fogo ali mesmo, né, Juliano? Exatamente, as pessoas, mesmo com todas as campanhas, e aí eu sou mais uma vez obrigado a discordar quando as pessoas falam que o governo não faz campanhas educativas, tal. A todo momento a gente vê campanhas, a gente vê na televisão, não faça queimadas, não jogue lixo na beira das rodovias, mas quem é que coloca fogo lá no mato, lá no parque, lá na reserva? É um cidadão, é uma pessoa que passa ali por fogo. Então, a gente mesmo, desde de 1990, eu atuo nessa área de incêndios florestais, de bombeiro voluntário, de bombeiro civil, e a coisa não muda, só piora. Veja Brasília, que tem um clima, né, bem característico na época de estiagem. Os parques aqui queimam. E quem é que põe fogo? A própria população. Verdade. Então é necessário... Às vezes, inadvertidamente, uma bituca de cigarro que o cara joga pelo vidro do carro, às vezes por é descuido, o suficiente num dia quente. Né? E aí é onde a gente mais uma vez quer aqui parabenizar o trabalho da Frente Parlamentar. Mais uma vez a gente quer parabenizar todos os sindicatos de bombeiros civis do Brasil, pois o trabalho preventivo, o trabalho do bombeiro civil vem somar com as defesas civis, vem somar com os bombeiros militares. Então nós não estamos em campos opostos, nós estamos na mesma trincheira, que é a busca da prevenção para o bem da coletividade. Para a gente arrematar, Rony, aonde é que a gente vai chegar para fazer acontecer essa profissão vingar no Brasil inteiro? Bom, na verdade, eu acredito que esse trabalho que nós... O que não falta é trabalho da Frente Parlamentar aqui, e pelo que eu vi aqui, as adesões são muitas. São muitas. E esse trabalho que a gente está fazendo de sensibilização do Ministério do Trabalho, de envolver o Ministério do Trabalho, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Justiça, para valorizar e fortalecer a profissão de bombeiro civil nos lugares mais ermos desse país, continente, que é o nosso Brasil, isso é que vai dar. E desmistificar, como disse o Cardoso aqui, que não há disputa de atribuições. O bombeiro militar, uma excelente instituição que merece todo o nosso respeito. E o bombeiro civil, complementarmente, quando estiverem os dois agindo, podem trabalhar ao mesmo tempo, um complementando o trabalho do outro, e aonde não estiver o bombeiro militar, o bombeiro civil, ou de forma remunerada pelo município, se assim o puder, ou de forma voluntária. Porque há municípios, ontem nós conversamos com o ministro, Celso, que todo ano tem deslizamento de terra, já sabe que vai ter na época da chuva, né? E tem município que nunca teve nada. Em Goiânia agora, eu vi vocês trabalhando lá. E tem município que nunca teve nada. Esse município que nunca teve nada, não tem, ele não vai se preocupar muito em implantar uma coisa muito forte. Mas aquele que efetivamente todo ano pode ter, né, uma ação da natureza que venha a causar uma calamidade. Agora, o mais importante, todos querem defender o bem mais precioso que nós temos, a vida. Se a formação de um bombeiro civil salvar uma vida numa cidade, já valeu a pena. É isso que a gente pensa. Essa é a grande realidade. Bota aquelas fotos que nos foi enviada aí, né? Para que a gente possa... Esse material que vocês têm para combater incêndio, combater outras coisas mais lá... Inclusive, aquele ali sou eu num combate de incêndio florestal. Né? Trabalho na Quem é que banca isso? É a Prefeitura de Aparecida de Goiânia? Ou a população entra nessa? Não, aí nós temos uma força-tarefa, são conjuntos. Empresas doam parte de equipamento, a Prefeitura entra com o que tem, com funcionários, com veículo. Legal. O Corpo de Bombeiros Militar tem toda uma estrutura que também é colocado para combate. A Brigada de Incêndios Florestais Anjos Verdes é um bombeiro florestal voluntário que vai completar dia 19 de abril. Esse caminhão, inclusive, é um caminhão alemão que veio em doação, né? Olha, bacana. E esse trabalho é um trabalho dos Anjos Verdes, é um trabalho voluntário, ele não tem custo para o poder público, né? Tanto entra com a educação, ali são trabalhos de educação ambiental, de prevenção, né? Ali é um trabalho atendendo turistas, né? Nos locais de banho, de balneário. Esse é o caminhão alemão, batizado de Tatu Canastra, né? É um caminhão de combate alemão. Aí a Defesa Civil, que também entra num trabalho conjunto. Então é uma soma de esforços. Aquele que tem muito, aí atendimento à população, a imprensa junto, foi animal silvestre que chegou na residência, avaliação de risco em locais de turismo, né?
ao caminhão, mais uma vez, do Parque Ecológico de Goiânia, em combate. Mas uma coisa, Cardoso, que você esqueceu de dizer, que você disse ontem na reunião com o ministro, é que foi lá criado um fundo para combate, que esse fundo pega 2% do alvará que a prefeitura emite, 2% da taxa que é paga para emitir um alvará, seja ele de construção, de funcionamento, não importa. Esses 2% vai para esse fundo, para essas causas trabalhar na defesa. Muito bem lembrado pelo deputado. O que acontece? A gente sabe que recurso é o que mais carece. Então, o que acontece? Foi criado o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, do qual nós operacionamos conforme o deputado falou. 10 segundos, Yuri. Sobrou para você. Um grande abraço a todos os bombeiros civis e dizer que a Lei 11.901 foi declarada constitucional através de uma atuação do Sindicato de Bombeiros do Distrito Federal como amicus curiae. Então, parabéns a todos os bombeiros civis. Essa é a que estabelece a profissão do bombeiro civil. Regulamento. Porque se tivesse sido inconstitucional, ela não estaria valendo. Então, foi um trabalho que nós fizemos e essa acho que é um dos maiores ganhos, além de todos os outros, que vocês puderam conseguir. Um abraço. Isso é que é muito importante. A constitucional existência real, constitucional da profissão de bombeiro civil. Nós atuamos como amicus curiae nele. Queria só aqui aproveitar para mandar um abraço e uma saudação calorosa para todos os bombeiros civis do Brasil e principalmente para os bombeiros civis do estado de Goiás. Gente aguerrida, humilde, ordeira e que está somando esforços para a frente parlamentar continuar atuando. Tá certo. Olha, esse abraço é estendido ao Brasil inteiro. Eu estava visualizando matérias pela internet sobre bombeiro civil. O que não faltou é a ação de bombeiro civil nos municípios brasileiros, lá de cima no norte, passando por todo o Nordeste, né? Centro-Oeste, como nós vemos o trabalho de Goiânia acontecendo, aqui em Brasília acontecendo, no Sul nem olha, o Sul então já há muito tempo faz isso, antes mesmo da profissão ser criada, eles já se colocavam como voluntários nos municípios do sul do país. E muitos voluntários, como você falou. Quase sempre a população se fazendo voluntária e fazendo acontecer. Porque cada um de nós, se quisermos, poderemos ser um bombeiro civil, ajudando inclusive as pequenas comunidades aonde o bombeiro fica a 100, 200, 300, 500 quilômetros de distância. Rony Nemer, obrigado por ter vindo. Vamos costurar a política qualquer dia desse, só nós dois. Obrigado aqui. A você, Celso. Tá, eu queria agradecer também a todos os telespectadores e dizer, estamos à disposição na Câmara, gabinete 572, no anexo 3, para juntos trabalharmos por política de qualidade de vida que valorize e fortaleça a família. Obrigado por ter vindo de Goiânia, viu, Mano Velho? Yuri, obrigado por ter vindo aqui representar lá o Sindicato dos Bombeiros Civis. Obrigado pela sua atenção. Até mais.